Bom, pessoal, estamos aqui para mais um review, para mais um programinha onde a gente vê com detalhes materiais cristãos, de qualidade ou não, depende do material. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um material que é uma relativa novidade da editora Vida Nova, ainda tem poucos fascículos dele para vender, mas que é uma peça extraordinária. É o comentário expositivo de Marcos, tá? Esse fascículo, ele trata do Evangelho de Marcos. Ele é um comentário essencial para pastores, pregadores, professores de escola dominical. É do Grant R. Osborne. É um material que explica realmente a palavra de Deus de uma maneira expositiva. É um comentário bíblico que eu gostei muito. Estou usando muito mais do que eu achei que iria usar. Na realidade, eu comprei só esse volume para poder mostrar para vocês, pessoal, para fazer o review, porque é um comentário que muita gente estava falando e ele me surpreendeu de uma maneira positiva, tá? Então eu estou usando mais até do que eu imaginava. Então vamos parar de conversa fiada e vamos ver comentário expositivo da série Comentários Expositivos da editora Vida Nova, um material maravilhoso, o de Marcos. Bom, pessoal, aqui está a série Comentário Expositivo de Marcos, do Grant R. Osborne, tá? Da editora Vida Nova. Como eu disse para vocês, é um comentário bíblico que eu comprei para mostrar para vocês, porque para ver se era tudo isso mesmo, porque muita gente está falando muito bem dessa coleção que a Vida Nova está trazendo. Olha aqui aqui o sumário. Aqui a ficha catalográfica, os dados da publicação. Olha só, o copyright é de 2014, tá? Aqui, ó, título original, Mark Teach the Test, Commentary Series. Ensinando o texto, série de comentários. Então, aqui o sumário. Seja bem-vindo à série Comentário Expositivo. Introdução à série Comentário Expositivo. Essa série foi elaborada para disponibilizar obras de referência de fácil manuseio para a exposição do texto bíblico e oferecer acesso rápido às informações de que o leitor precisa para comunicar o texto de modo eficaz. Para isso, o comentário é dividido de modo criterioso em unidades fiéis às ideias dos autores bíblicos e de extensão adequada ao ensino ou à pregação. As seguintes seções são apresentadas. Ideia central. Em cada unidade, o comentário identifica o tema principal ou ideia central que motiva tanto a passagem quanto o comentário. Principais temas. Em conjunto com a ideia central, o comentário apresenta uma lista de ideias-chave da passagem. Para entender o texto, essa seção se concentra na exegese do texto e inclui várias subseções. Texto em contexto, esboço e estrutura, antecedentes históricos e culturais, considerações interpretativas, considerações teológicas. Para ensinar o texto nessa seção, o comentário oferece orientações voltadas para o ensino do texto. Para ilustrar o texto, aqui o comentário sugere ilustrações úteis em áreas como literatura, entretenimento, história, biografia. Aqui, ó, reduções gráficas, abreviaturas, nota dos editores, né? Olha, uma introdução ao livro que vai ser estudado no comentário. A gente vê que o comentário ele é bem rico em imagens, em ilustrações. Por exemplo, aqui, ó, na opinião de muitos estudiosos, o Evangelho de Marcos foi escrito para leitores gentios em Roma. O centro das atividades políticas e religiosas de Roma era o fórum que aparece nesta fotografia, aqui o Fórum Romano. João Marcos, que trabalhou com os apóstolos Pedro e Paulo, é o autor mais provável do Evangelho de Marcos. Essa figura de Marcos faz parte de uma peça maior chamada Cristo e os 12 Apóstolos, de uma igreja ortodoxa do século XIX na região de Antália, hoje Turquia. Ó, relação com Mateus e Lucas. Olha, um dos temas teológicos do Evangelho de Marcos é o discipulado. Vemos Jesus chamar, instruir e enviar seus discípulos. Essa placa de marfim, chamada A Missão dos Apóstolos, é de Constantinopla, 10º século a.C.
A estrutura de Marcos, ou seja, um esboço por temas bem detalhado. Por exemplo, olha, geralmente nas Bíblias de estudo você tem no máximo 2 páginas com o esboço. Aqui nós temos, olha, meia página, 1, 2, são 3 páginas de esboço. Aqui o mapa, um mapa geral, principais lugares do ministério de Jesus. Marcos 1, versículos 1 a 8, a identidade de Jesus como Messias. Aqui o quadro da ideia central, aqui o para entender o texto, texto em contexto, estrutura, considerações interpretativas, principais temas de Marcos 1 até 8, Jesus como Messias e Filho de Deus, olha, mais fotos, muita ilustração, principais temas de Marcos 1, 9 a 15, ideia central, sempre nessa estrutura a gente vai ver. Olha, Jesus chama e aceita os excluídos. Olha, enquanto Jesus caminha à beira do mar da Galileia, ensinando multidões e reunindo seguidores, encontra Levi, um desprezado cobrador de impostos, e mais tarde faz uma refeição na casa dele. A fotografia mostra uma região perto de Cafarnaum, vista do mar da Galileia. Relato a importância de um ministério aos excluídos. Relato verídico. Certo pastor relata que numa manhã de domingo, o tema de seu sermão foi Amor e a graça de Deus para todos. Naquele dia estava presente um casal que parecia morar na rua. Eles estavam sentados logo à frente de um casal idoso que sempre vestia suas melhores roupas para ir à igreja. Na parte do culto em que os presentes se cumprimentavam, esse casal idoso não apenas deu boas-vindas ao casal jovem, mas também o apresentou a outras pessoas. O afeto e a bondade da igreja para com os visitantes se estenderam para além do culto. Antes de ir embora, o casal disse ao pastor: visitamos algumas igrejas nas últimas semanas, mas esta é a primeira vez que nos sentimos acolhidos. Vamos voltar. Nesse domingo, a igreja havia não apenas pregado a graça de Deus aos excluídos, ela viveu a mensagem. O pastor não viu o casal no domingo seguinte, mas recebeu um telefonema da mãe da moça pedindo que ele visitasse a filha dela no hospital. Alguns dias daquele culto, a moça foi internada e 10 dias depois ela faleceu. Nos últimos dias de vida, ela experimentou a graça de Deus por meio de uma igreja carinhosa, ouviu a mensagem da graça. Desafie seus ouvintes a serem uma igreja que acolhe os que são diferentes, que estão em dificuldades e os que são excluídos. É surpreendente o que Deus pode fazer quando oferecemos sua graça a outros. Olha só. Os novos ensinamentos de Jesus transformam as tradições dos escribas e fariseus. Jesus compara suas próprias palavras vinho novo, derramado em recipientes de couro velhos. Vemos aqui uma réplica atual de um recipiente de couro. Está à mostra em uma casa do 3º século depois de Cristo, restaurada em Katzin, nas colinas de Golã. Principais temas de Marcos 2, 18 a 3, 6. O jejum faz parte das disciplinas espirituais sancionadas por Cristo para a era da igreja. O vinho novo do ensino do reino requer uma nova comunidade, um novo ritual. Para Jesus, o sabá visa o descanso, cura e adoração, e não regras e prescrições. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Olha aqui a mesa do tabernáculo, para ensinar o texto, considerações teológicas. 2 considerações se destacam. Primeiro, em Jesus, o reino de Deus, o reinado de Deus sobre o mundo, chegou de uma nova maneira. E o povo de Deus deve acolher essa novidade e ter uma atitude apropriada diante dela. Uma nova era, com novos princípios, irrompeu no meio do povo de Deus. E os cristãos são chamados a imitar essa nova realidade do reino em sua vida e adoração. Essa ideia é ilustrada pelo princípio do novo sabá. As regras do ritual foram substituídas por seu propósito desde o início, descanso e adoração. 2. Jesus é o Senhor de tudo e aqueles que rejeitarem a sua autoridade prestarão contas a Deus. Todos que são caracterizados por um coração obstinado precisam sujeitar-se a Deus em Jesus ou arcar com as consequências. Marcos registra uma segunda ocasião em que Jesus provê alimento às pessoas que se ajuntaram para ouvir o seu ensino.
Mais uma vez, há comida com fartura para todos e chega a sobrar alimento. Essa placa de marfim do 10º século depois de Cristo mostra a multiplicação dos pães e dos peixes. Cegueira espiritual e como superá-la. Ideia central: a perspectiva materialista dos discípulos gerou cegueira espiritual, e Jesus os criticou severamente por seu coração endurecido e por sua falta de entendimento. Ainda assim, há esperança, pois o mesmo Jesus, que tinha poder para curar os surdos e os cegos, também podia curar a cegueira espiritual. Isso aqui está no comentário de Marcos 8, 14 a 26. Para entender o texto, texto em contexto. Para ensinar o texto, para ilustrar o texto. Olha, um material muito bem ilustrado, muito montado. E é um material em uma cor. Viram como uma boa impressão faz a diferença? Olha, aqui a gente consegue, não sei se vocês estão vendo, mas aqui a gente consegue ver os detalhes da foto. Olha, aqui a gente consegue ver o rosto do busto de Calígula. Foi um dentre os vários imperadores romanos que se exaltam como divindades e promoveram o culto ao imperador. Essa escultura de mármore é datada de 30 a 40 depois de Cristo. Atos proféticos. O templo é condenado e a figueira amaldiçoada. Marcos 11, 12 a 18. A ideia central: a figueira seca é o único milagre negativo em Marcos e representa a destruição vindoura do templo devido à apostasia do povo. Tanto a figueira quanto o templo relatam o juízo divino contra o povo de Israel, que rejeitou seu Messias e profanou o templo. Aqui, como judeu do sexo masculino e cerimonialmente puro, Jesus tem acesso a 3 pátios do templo: o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos israelitas. Essa fotografia de uma maquete do segundo templo mostra algum dos pátios do templo. O pórtico real, onde ficavam os cambistas, se abria para o pátio dos gentios, além do qual só podiam ir os judeus que observavam as prescrições de pureza. Apenas homens ritualmente puros tinham permissão de atravessar a porta de Nicanor e entrar no pátio dos israelitas. Pátio das mulheres, pátio dos gentios, pórtico real, está aqui. O coração dividido pode levar à traição. Benedict Arnold se tornou o comandante americano da fortaleza de West Point durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos e planejou entregá-la aos ingleses em troca de uma grande soma em dinheiro e um posto importante no exército inglês. Essa gravura de Charles Bluevelt mostra Arnold entregando documentos com detalhes de seu ato de traição a um oficial inglês, o Major John André. Engraçado, né? Se a gente vê aqui a pintura, é sempre a postura. Tá vendo? Aqui o traidor, o mesquinho, ele sempre curvado, ele sempre com o pescoço retraído, como se ele tivesse acuado assim para entregar alguma coisa. 14:47, um dos discípulos, identificado no Evangelho de João como Pedro, saca uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. O termo usado para descrever esta arma pode se referir a uma faca longa ou uma espada curta. Talvez fosse semelhante à faca de ferro dessa fotografia. Marcos 14, 66 a 72. Pedro nega Jesus. A historicidade dos julgamentos perante o Sinédrio e as negações de Pedro. A crucificação, uma morte pública horrível, vergonhosa, lembrava a prática de empalação adotada pelos exércitos assírios vitoriosos. Os corpos dos inimigos capturados eram espetados em varas altas e exibidos publicamente. Essa cena de empalação faz parte do relevo assírio mais amplo, que retrata a Batalha de Laques e seus resultados. Considerações adicionais. As narrativas da ressurreição, a historicidade da ressurreição e a exaltação de Cristo. O final de Marcos. Notas, bibliografia, créditos das imagens, índice de assuntos. Esse é o comentário expositivo de Marcos. Bom, pessoal, esse foi o comentário expositivo de Marcos. Espero que vocês tenham gostado dele, como eu gostei. Um comentário que usa de vários materiais, várias referências para mostrar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus
como o comentário diz, de uma maneira expositiva, ou seja, expondo a palavra de Deus, não se atendo tanto a experiências nem a conselhos, mas mostrando o material de uma forma expositiva. É uma grata surpresa que a Vida Nova traz pra gente, que eu recomendo para vocês com gênero, número e grau, tá bom? Então, é uma série de comentários, eu ainda não vi quais foram lançados, não sei se quando esse vídeo foi pro ar já não foi lançado algum, mas eu tenho certeza que eu vou comprar para a Biblioteca do Nascido todos os fascículos e recomendo você ter na sua biblioteca. Comentário expositivo de Marcos, da editora Vida Nova. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem temos mais review. Nós vamos trazer uma coisa muito especial que há muito tempo vocês pediram aqui no canal para o pastor fazer o review. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar teu comentário e baixar o e-book gratuito, que o link está aqui na descrição, você recebe ele no teu e-mail. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.